Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre aqui em mais uma quinta-feira, trazendo mais uma reflexão importante, um tema que vale a pena a gente parar um pouco para pensar a respeito. Então, coloca aí a velocidade 1x no seu player de podcast, sem pressa, e vamos fazer o nosso 1 a 1, refletindo sobre a importância da perspectiva. Vamos partir do conceito simples. Perspectiva é a maneira como enxergamos ou interpretamos alguma coisa, influenciados pelo nosso ponto de vista, nossas experiências, conhecimentos e contexto. É como se fosse a lente pela qual a gente vê o mundo, podendo variar muito de pessoa para pessoa. Em poucas palavras, perspectiva é o ângulo ou a forma única de ver e entender uma situação. Por exemplo, uma dificuldade pode ser vista como um problema, numa perspectiva negativa, ou como uma oportunidade de aprendizado, através de uma perspectiva positiva. Tudo depende de como escolhemos olhar para a dificuldade naquele caso. A situação em si, ela não muda nada, mas a forma como nós nos relacionamos com ela, sim. E por que isso é tão importante para nós vendedores? Porque a gente lida com uma grande quantidade de variáveis e obstáculos todos os dias. E se nós conseguirmos deixá-los mais leves ao atribuir uma nova perspectiva, uma perspectiva um pouquinho mais positiva, a nossa rotina, as nossas atividades podem se tornar mais fáceis, menos penosas, né? Então, é importante a gente conseguir calibrar um pouquinho a nossa perspectiva e mudar um pouquinho a nossa mentalidade para facilitar o nosso próprio trabalho. Vamos a alguns exemplos. Eu trouxe aqui para a gente começar o exemplo do não. Né? O não ele é conceitualmente negativo, mas ao invés da gente colocar um significado fixo de negação e de rejeição no não, a gente pode encarar o não como um ponto de partida, ao invés de um ponto final. Você já deve ter ouvido aquela frase: a venda começa quando o cliente diz o primeiro não. É a partir desse ponto que eu preciso, como vendedor, das minhas habilidades para contornar a objeção, negociar, agregar valor, entender melhor as necessidades do meu cliente. Eu entendo que a venda começa antes do cliente falar o primeiro não, mas a partir do momento em que o cliente fala não, o nível do jogo precisa subir. O verdadeiro vendedor precisa trazer ali o seu cinto de ferramentas para poder lidar com essa situação. E outra forma da gente olhar para o não é a seguinte: pensa no seu maior cliente, pensa num cliente grande que você tem, numa venda grande que você fez. Esse cara te falou sim logo de primeira? Ou ele falou algumas vezes não para você durante todo o trabalho que você precisou desenvolver para abrir aquele cliente? Eu duvido que ele te falou sim de primeira. Logo, o não é o fim da linha. O não ele não é definitivo. O não ele é um momento e ele é mutável. Se a gente olha para o nosso funil, para o nosso processo, para as nossas taxas de conversão, o que eles nos dizem? Né? Que o não faz parte do processo. Por exemplo, uma taxa de conversão de 10%. Né? A taxa de conversão varia demais de negócio para negócio. Dando um exemplo aqui de um funil que tem uma taxa de conversão de 10%. A cada 10 propostas, 9 tem previsão de não. A cada 10 clientes que eu converso, 9 a probabilidade é de eu receber o não. Para eu fechar 10 contratos e bater a minha meta, por exemplo, eu tenho a previsibilidade de passar por 90 negativas. Isso está previsto. Eu não preciso ficar frustrado com os nãos, porque eles estão previstos. Se eu escolher sofrer
com os 90 não que estão previstos no meu caminho, eu vou ter uma jornada, um mês muito mais duro e penoso do que se eu ressignificar e entender que o não faz parte do jogo. Eu preciso conversar com 100 clientes, 90 vão me falar não, para eu encontrar 10 que têm a necessidade e estão no momento de compra. Faz parte do jogo. Se eu achar que cada não que eu recebo é uma ofensa pessoal, é uma perda de tempo que eu tive, eu vou sofrer muito mais do que o necessário. É como se fosse o trânsito. Não adianta eu ficar puto com cada sinal vermelho que aparece no meu caminho. Eles fazem parte da rua, eles faz parte do trânsito como um todo. E todo mundo sabe que ele vai abrir em um momento ou outro, eu vou passar e eu vou chegar no meu destino. Se a gente ficar reclamando e ficando bravo com todo sinal vermelho que a gente pega, todo mundo vai chegar no destino, mas algumas pessoas vão chegar tranquilas e outras pessoas vão chegar, de repente, no mesmo tempo, mas vão chegar esgotadas, vão chegar bravas, vão chegar depois de sofrer muito em todo o processo. Faz sentido? Outra perspectiva extremamente importante da gente olhar, o gatekeeper. O que é o gatekeeper? O gatekeeper é aquela pessoa que fica cuidando do tempo do tomador de decisão, né? A secretária, uma pessoa que atende o telefone e passa ou não passa a gente para o compras ou para o gerente ou para a pessoa que a gente quer conversar. Ao invés de eu odiar a pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, a gente pode escolher ter uma perspectiva diferente. Ao invés de considerar aquela pessoa uma barreira, eu posso tratá-la como alguém que pode abrir as portas para nós, alguém que pode facilitar a nossa entrada na empresa, alguém que pode ajudar a influenciar o tomador de decisão a nosso favor. Eu sei que o gatekeeper pode dificultar a nossa vida. Eu sei que ele pode não passar a gente para quem decide. E é aí que mora o grande pulo do gato. Se a gente trata o gatekeeper como inimigo, ele vai nos reconhecer como inimigo e vai fechar as portas da empresa para a gente. Se a gente trata o gatekeeper como um parceiro, como alguém importante, alguém que pode participar do nosso processo de investigação, como primeira pessoa para a gente se relacionar dentro da empresa, a chance de sermos melhores recepcionados, melhores tratados, também aumenta. E isso será definido pela nossa mentalidade, partindo do significado e do rótulo que eu dou para aquela pessoa. Se eu acho que aquela pessoa vai dificultar a minha vida, eu trato ela como uma pessoa que vai dificultar a minha vida. Se eu trato essa pessoa como alguém que pode abrir as portas para mim, a chance dessa pessoa abrir as portas para mim aumenta, porque a minha relação com essa pessoa é diferente desde o início. E mudou só a minha perspectiva. Vamos para mais um exemplo. A perspectiva sobre vender. Muito vendedor, ele se considera vendedor de um produto. O cara fala, poxa, eu vendo tal produto, eu trabalho com tal coisa. O vendedor dele se caracteriza como vendedor de um produto. E vender não é sobre o produto que você oferece, mas é sobre o que o cliente precisa. Quando a gente muda o foco do produto que a gente vende para o problema que resolvemos, a gente deixa de ser vendedor e nos tornamos consultores, ou vendedores consultivos, como a gente gosta de falar. Qual que é a diferença? A diferença é que o vendedor quer falar sobre produto, ele adora o produto, e o cliente nem sempre está disposto ou tem tempo para ouvir a gente falar sobre o produto que a gente trabalha. Mas o vendedor consultivo, ele quer falar sobre o cliente, ele quer entender os problemas que o cliente tem,
Ele quer ajudar o cliente a resolver esses problemas. E uma parte bem maior das pessoas está disposta a falar sobre os seus desafios, com quem pode ajudá-los a solucioná-los. Então, o cliente que tem um problema não quer perder o tempo dele ouvindo alguém falar sobre um produto. Ele quer gastar o tempo dele ouvindo alguém que tem a habilidade de resolver o problema que ele tem. No final, a gente vai usar os nossos produtos e os nossos serviços para resolver o problema do cliente e ele vai acabar comprando a solução. O que mudou? A perspectiva. Eu estou querendo olhar mais para o problema que o meu cliente tem do que olhar para o meu produto. Isso vai fazer toda a diferença na sua abordagem e na forma como você apresenta a sua solução. E principalmente na atenção que o cliente vai dar para você. Mais um exemplo. Objeções. Assim como o não, muitos vendedores odeiam objeções. As objeções são verdadeiros pesadelos para alguns vendedores. Eles não sabem lidar com as objeções, acreditam que o cliente está listando motivos para não comprar, procurando pelo em ovo, nunca estão satisfeitos, estão sempre com dúvidas ou nunca entendem o que falamos. E sim, isso pode ser uma forma de olhar para as objeções. Mas o que eu não posso deixar de te contar é que as objeções são sinais de interesse do seu cliente. As objeções não são barreiras, mas são sinais de interesse. Quando o cliente levanta uma preocupação, ele está te dando a chance de aprofundar a conversa e a chance de você mostrar que você se importa com o que ele está passando. Se ele não tivesse interesse, ele não colocaria uma objeção, ele colocaria uma rejeição. Ele não ia colocar um monte de pergunta, ele não perderia tempo comparando o seu produto com o produto do outro, querendo olhar o seu preço, falando que está caro e tudo mais. Ele simplesmente falaria que não tem interesse e te dispensaria, como acontece com um monte de cliente. A gente acabou de falar sobre os nãos que a gente recebe. Faça uma reflexão. Você enche os vendedores de perguntas sobre produtos que você não quer comprar? A gente não faz isso. A gente só tira dúvida de produtos que estamos interessados. A gente faz isso pelo nosso próprio processo de tomada de decisão. Se um cliente quer entender melhor sobre a sua solução, é porque ele tem interesse em avançar. E o mais importante de tudo é que ele está confiando em você a ponto de te dizer o que impede de comprar. E isso é extremamente positivo. Ele poderia simplesmente continuar com dúvida, continuar com a objeção e não deixar você participar do processo de educação e de tomada de decisão que ele está passando. Grande parte dos decisores não coloca objeção para os vendedores, porque sabe que os vendedores podem ser tendenciosos à sua própria solução. Então, eles mantêm as objeções fechadas, não abrem o jogo e dizem que vão pensar, que retornam depois, mas não falam sobre o que eles precisam pensar. Quando um cliente abre para você a chance de você educá-lo e ajudá-lo na tomada de decisão, você tem uma oportunidade de ouro de revender o seu produto ou o seu serviço, resolvendo um problema a mais, a objeção que ele tinha colocado, e assim continuar no seu processo, com chance de fechamento. Em vez de você temer as objeções, abrace as objeções. Elas são o caminho para uma solução mais alinhada e um relacionamento mais forte com os seus clientes. E por último, eu queria fazer a nossa última reflexão sobre a perspectiva de treinar. Muita gente acha que treinar vendas é coisa de vendedor novato, é coisa de júnior, é coisa de quem não tem experiência.
Mas treinar não é um sinal de que você não é bom o suficiente. Treinar é uma atitude, é uma prova de que você quer ser cada vez melhor. Qualquer pessoa de alta performance permanece treinando, porque ele sabe que sempre há espaço para evoluir, para refinar as suas habilidades e alcançar novos e melhores resultados. Seja a pessoa um atleta olímpico, seja um vendedor. No mundo dos negócios, treinar não é só sobre corrigir falhas, mas sim sobre potencializar os nossos talentos. É sobre transformar o bom em excelente e o excelente em extraordinário. Quando você investe em treinamento, você está dizendo para si mesmo: eu quero mais, eu quero chegar ao máximo da minha performance, eu quero mais conhecimento, eu quero me aprimorar, eu quero um resultado melhor do que eu tenho hoje. Os melhores profissionais das melhores equipes, os melhores vendedores entenderam que aprendizado contínuo é o combustível da. Não é sobre arrumar alguma coisa quebrada ou ruim que não está funcionando. É sobre manter o machado afiado. É sobre se manter atualizado e atento. É sobre buscar a sua melhor versão. Estamos falando de evolução, de crescimento, de superação, porque no fim do dia, treinar não é sobre o meu resultado hoje, é sobre onde eu quero estar amanhã. E sobre essa perspectiva, eu te convido a clicar no link que está na descrição desse episódio e conhecer os nossos programas de treinamento e de mentoria. Eu te convido a se transformar em um super vendedor, alinhando o processo comercial, técnicas de vendas consultivas e toda a mudança de mentalidade e comportamento que vai fazer com que você venda cada vez mais, com mais inteligência e menos esforço. Faça como mais de 4.000 alunos e centenas de empresas e venha treinar comigo e com o meu parceiro Leandro Munhoz. Tem link na descrição desse episódio e eu te espero do outro lado. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!